Você está com dinheiro ou cartão na sua mão, e de um lado um iPhone 14 Pro e do outro o iPhone 15. E sabe o que é curioso? Tem gente que compra o iPhone 15 e depois acha que está faltando alguma coisa, enquanto outras pessoas compram o iPhone 14 Pro e descobrem um detalhe importante meses depois, só que aí não dá para devolver mais. Então, qual faz mais sentido hoje em dia? No final desse vídeo eu vou dizer qual eu compraria em cada situação, porque a resposta não é assim tão fácil quanto parece. Mas primeiro, vamos ver qual faz mais sentido para você. O iPhone 14 Pro ainda tem aquele status de aparelho premium. Já o iPhone 15 é mais novo e tende a receber atualizações por mais um tempinho, e ainda trouxe mudanças significativas. Só que para comparar a ficha técnica é fácil. O mais importante de verdade é entender como essas diferenças aparecem aí no seu dia a dia, no uso real mesmo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Pode acreditar, tá? Tem um detalhe que pode passar despercebido e pode mudar de ponta cabeça a sua decisão de compra. Lembrando que esses aparelhos movimentam demais aí o mercado de usados e são boas opções de compra segura nos principais marketplaces disponíveis por aí. Então, se eu encontrar com preço bacana, vou deixar aqui na loja do YouTube de produtos recomendados. Depois, dá uma conferida lá. E antes de falar de desempenho, imagina os dois aparelhos na mão. Você sente propostas diferentes. O 14 Pro passa aquela sensação de aparelho topo de linha. Laterais em aço inox, mais pesado, uma impressão de aparelho bem construído. Quando você segura, realmente parece um smartphone premium. Já o iPhone 15 vai para outro caminho. Ele ficou mais leve. As laterais arredondadas deixam o aparelho mais confortável depois de várias horas usando. E se você passa muito tempo respondendo mensagens ou assistindo vídeos ali, segurando o smartphone, esse detalhe aparece muito mais do que parece. Os dois têm ilha dinâmica. Então, olhando de frente, eles lembram bastante um ao outro, mas existe uma diferença que muda a sensação de uso todos os dias, que é a sua tela. O iPhone 14 Pro tem uma tela de 120 Hz, e isso não aparece em nenhuma foto. Você percebe quando abre ali uma rede social, rola o feed, troca entre aplicativos ou até mesmo em jogos, e tudo fica mais fluido. Mas tirando o fato dos 120 Hz, a tela do iPhone 15 também é excelente, tá? Com ótimo contraste, saturação e pico de brilho que vai deixar ver os seus conteúdos sobre luz forte muito tranquilamente. E sim, o iPhone 14 Pro também segue o mesmo caminho. Vejo que a única diferença de tela no dia a dia real mesmo é a questão dos 120 Hz. E se você nunca teve um celular com uma tela de 120 Hz, com toda certeza não vai sentir essa falta. Esse é o tipo de detalhe que faz muito mais diferença para quem tem e já se acostumou e usa diariamente. Mas olha só, daqui a pouco eu vou falar uma característica do iPhone 15 que pode compensar abrir mão dessa tela de 120 Hz. E assim, se você gosta de encontrar promoções em tempo real, assim que elas aparecem, entra lá no nosso grupo de ofertas, lá tem promoções de vários produtos e acessórios aí do mundo da tecnologia. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, te vejo lá. E continuando, talvez você possa comentar que não adianta ter tela top se o celular começa a ficar lento aí daqui a alguns anos. E esse é um medo que muita gente tem, tá? Confesso. Só que talvez eu te decepcione nessa informação, porque aqui eu não vejo que existe um vencedor. Os dois usam o A16 Bionic, o processador que fazem esses aparelhos ser o que são. No dia a dia, você abre o WhatsApp, redes sociais, edita fotos, grava vídeos e dificilmente vai olhar para um deles e pensar assim, esse aqui foi o mais rápido nesses testes. A diferença praticamente desaparece. Se você gosta de jogos pesados ou não, vai sair super bem em qualquer um desses dois modelos. Com toda certeza, se o seu medo é única e exclusivamente desempenho, pode ir em qualquer um deles. Só que existe outra dúvida. E as atualizações, jogo? Como funciona? Como o iPhone 15 chegou um ano depois, eu acredito que ele deve receber aproximadamente um ano a mais do iOS. Mas isso é especulação minha mesmo. E você pode pensar que parece pouco hoje. Mas se de fato isso acontecer, e pretende ficar com o aparelho daqui a 4 ou 5 anos, isso sim começa a pesar, que você vai ter um ano a mais de atualização. Mas isso aí é cena para os próximos capítulos. E também existe mais uma curiosidade interessante. Mesmo usando praticamente o mesmo processador, um deles costuma entregar uma autonomia um pouquinho melhor. Se você sai de casa cedo, responde mensagens ali o dia inteiro, ouve músicas, navega em redes sociais, assiste vídeos, os dois conseguem entregar um dia tranquilo de bateria para a grande maioria das pessoas.
Só que o iPhone 15 costuma aproveitar melhor a sua bateria. Não porque ele seja muito maior, mas porque ele recebeu algumas otimizações internas que ajudam sim nessa eficiência. Existe um detalhe muito mais importante do que comparar número e capacidade de bateria, que é sim a sua saúde de bateria. Você pode aí encontrar um aparelho com 85 a 95% de saúde de bateria, pode encontrar até acima disso, e isso sim muda a percepção de autonomia. Então, quando comparar preço, não olhe apenas o modelo, olhe também o estado de saúde dessa bateria, porque isso pesa mais do que muita gente imagina. Se você me perguntar apenas sobre bateria, eu diria que o iPhone 15 leva uma pequena vantagem. E um dos motivos pode ser a sua tela de 60 Hz. Como ela não precisa atualizar 120 vezes por segundo, como um 14 Pro, em várias situações ela acaba consumindo menos energia. Só que isso não significa que ele sempre vai durar mais. Tudo depende da forma como você usa o smartphone. Se você joga bastante, grava vídeos ou passa horas usando aplicativos mais pesados, o resultado pode ser um. Em outro tipo de uso, o 14 Pro pode surpreender e até mesmo terminar o dia na frente. Por isso, eu nunca gosto de cravar um número exato de quem ganha quando o assunto é bateria, porque depende de você que usa. Só que até agora aqui nesse vídeo eu praticamente empatei os dois. Então, veio a parte que segue caminhos completamente diferentes, que são as câmeras, né? O iPhone 15 trouxe a câmera principal mais nova. Ela faz um trabalho muito bom em retratos, tem um processamento que costuma agradar bastante, ou seja, você aponta e faz a foto. O resultado normalmente já sai pronto para postar. Só que o iPhone 14 Pro responde com uma carta que o iPhone 15 simplesmente não tem. A lente teleobjetiva, né? Aquela lente zoom. Imagine que você está em um lugar, você quer tirar uma foto de alguma coisa que está bem distante, quer aproximar de um detalhe, ou seja, fazer aquele retrato com a perspectiva mais natural. O zoom óptico faz toda a diferença nisso. Não é só aproximar a imagem, é aproximar e ainda por cima manter a qualidade dessa imagem. Agora, se você já nunca usa o zoom, essa diferença de câmera pouco se importa. E esse é um daqueles casos de que a resposta depende muito da forma como você usa ou pretende usar o smartphone. E falando de vídeo, os dois gravam em 4K e entregam uma qualidade que ainda impressiona. Gravação de vídeo aí para suas redes sociais, vídeos de viagens, festas, aniversários, momento em família, dificilmente vai olhar para um deles e sentir que está perdendo qualidade. Mas o iPhone 14 Pro tem uma vantagem interessante para quem cria conteúdos mais profissionais, porque ele grava em ProRes. E o que isso muda na prática? O vídeo sai com muito mais informações de imagem, que dá uma liberdade maior ali na edição. E se você gosta de ajustar suas cores, recuperar sombras, mexer em exposição ou trabalha com um fluxo mais profissional, o ProRes faz diferença. Só que existe um preço a pagar. Os arquivos ficam gigantes. Um vídeo de poucos minutos pode ocupar vários gigas aí na memória interna. Então, se você só grava e edita no próprio celular e publica nas suas redes sociais, provavelmente nunca vai sentir essa falta do ProRes. Mas antes da conclusão, existe uma coisa que parece pequena, até o dia que você esquece um carregador em casa. O iPhone 15 trocou o Lightning pelo USB tipo C. E isso para mim representa uma palavra: liberdade. Hoje é muito mais fácil encontrar um cabo USB tipo C. Você consegue pegar emprestado um carregador de um notebook, de um tablet, de outro celular, do seu colega de trabalho e seguir o dia ali sem preocupação. Já com o iPhone 14 Pro, continuo usando o Lightning. É um padrão mais antigo, mas sinceramente eu não vejo isso como assim um grande problema. Se você já tem alguns cabos em casa, está vindo de modelos anteriores, tem cabo no carro ou no trabalho, dificilmente isso atrapalha a sua rotina. E tem outro ponto também, os dois têm MagSafe. Então se você usa baterias aí com MagSafe ou um carregador sem fio, vai conseguir fazer a carga tranquila nos dois aparelhos da mesma forma. Inclusive lá no grupo do WhatsApp eu sempre compartilho ofertas e acessórios nesse estilo que costumam sim valer muito a pena. Mas voltando lá para o USB tipo C. Se você pensa em transferir vídeos para o seu computador ou algum armazenamento externo, tem uma curiosidade bem interessante. Apesar do iPhone 15 ter USB tipo C, ele não é mais rápido do que o Lightning do 14 Pro. Os dois trabalham com velocidade de transferência equivalente ao USB 2.0, ou seja, você ganha em praticidade por causa do conector, mas não em velocidade para transferir arquivos. Para ter um salto nesse quesito, aí já é preciso ir para uma linha Pro a partir da linha 15. Então, qual eu compraria hoje? Se eu encontrasse um 14 Pro bem conservado, com uma boa saúde de bateria e por um preço próximo ao iPhone 15,
eu ainda iria de 14 Pro. A tela 120 Hz, uma construção premium, a lente teleobjetiva faz diferença todos os dias. Já se o 14 Pro estiver muito rodado, com a bateria desgastada ou praticamente no mesmo preço de um iPhone 15 lacrado, dependendo da condição até melhor, eu iria sem medo no iPhone 15. Você leva o aparelho mais novo, USB tipo C, e no fim das contas mesmo, não existe assim um vencedor absoluto. Vejo que você precisa escolher o aparelho certo para o seu perfil. E essa é a comparação que realmente importa. Agora eu quero saber a sua opinião. Se encontrasse os dois mais ou menos ali pelo mesmo preço, qual dos dois você escolheria? iPhone 14 Pro ou iPhone 15? Deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou ler e assim que eu ler, eu vou responder. E obrigado a você por ter chegado até aqui. Te vejo no próximo vídeo.